Estamos de volta com o programa Evangelho e Espiritismo em sua mais simples expressão. Neste programa, nós seguimos, através de um estudo semanal, o Evangelho segundo o Espiritismo, uma obra básica de Allan Kardec, capítulo por capítulo. E neste programa, nós estaremos analisando o capítulo 8º, que é intitulado Bem-aventurados os que têm o coração puro. E Allan Kardec, como de hábito, ele se baseia em versículos do Novo Testamento para desenvolver, através dos seus comentários e das instruções dos Espíritos, o tema a que ele se propôs trabalhar. Nesse capítulo 8, ele separa dois autores do Evangelho. Primeiramente, versículo de Mateus e depois também versículos de Marcos. De início, nós estaremos analisando o versículo de Mateus. Bem-aventurados os que têm o coração puro, porque verão a Deus. E é interessante que nessa sequência de bem-aventuranças que nós já temos analisado ao longo desses programas, nós compreendemos sempre que o sentido da bem-aventurança, se tratando do futuro, se tratando de um destino para melhor, tem a ver sempre com a questão da imortalidade da alma e, centralmente, também com a ideia das vidas sucessivas. Ou seja, deve ficar claro que o espírito bem-aventurado, ele não atinge essa meta, esse grau, em uma única encarnação, mas ao longo de várias experiências. Então, nós vamos comentar esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, e Allan Kardec deixa claro que a pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. E nós temos aqui a Célia, ao nosso lado, que vai também tecer algumas considerações sobre esse tema. Bom dia a todos. Nós já estamos numa sequência de estudo das bem-aventuranças. Vejam que é o discurso, a fala mais importante que o mestre deixou. Porque é o que ele deseja de todos nós, que sejamos bem-aventurados. E nesse caso, bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. Vocês notem que não há nenhum intermediário. Se você conseguir a pureza de coração, segundo Jesus nos falou, nós veremos a Deus. Então, é uma frase muito importante e significativa. Porque em outras bem-aventuranças eles falam, porque você vai obter misericórdia, porque você vai ter acesso ao reino de Deus, mas nessa ele fala, verão a Deus. É lógico que se a gente pegar a primeira questão de O Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta o que é Deus, já tirando a figura humana que os homens tentam imprimir desde os milênios, que Deus tem uma figura humana. E Kardec pergunta o que é Deus? Então, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Depois ele pergunta se os espíritos verão a Deus. Ele fala que mesmo no estado puro, eles não conseguirão ver Deus. Porque na nossa ignorância espiritual, nós não temos ideia do que é Deus. Então, estar com Deus é, de uma certa forma, nós partilharmos na condição de espíritos puros de todas as características
que Deus nos oferece de perfeição, de onipresença, onipotência, de justiça, de amor. Então, quando Jesus nos convida a ter um coração puro, como César disse, ele tem que se abdicar de orgulho, de vaidade, de egoísmo, de preconceitos, de características ainda inferiorizadas que nós trazemos na nossa caminhada evolutiva. E por que é tão difícil nós nos despreendermos dessas características para nos tornarmos um bem-aventurado? Ou seja, aquela pessoa, aquele espírito encarnado ou desencarnado que já está a caminho de atingir esse estado de plenitude, de felicidade, de engrandecimento espiritual. Então, por que nós temos essa dificuldade? Porque nós já repetimos essas ações que hoje se caracterizam como vícios em muitas e muitas e muitas reencarnações. Então, é um caminho muito mais fácil de ser trilhado. Quando a gente vai a algum lugar que a gente já passou por ali, já andou por ali, aquilo se torna fácil. Não é um desafio, é uma repetição de atitudes. Só vai se tornar desafio quando nós resolvermos percorrer caminhos novos, porque nós não sabemos o que iremos encontrar. Mas, Célia, Jesus também colocou alguém como símbolo, né, dessa pureza. E tem aí um outro versículo que Allan Kardec analisa. O que você teria a dizer sobre essa exemplificação feita por Jesus e registrada por Marcos? Ela consta aqui no item 2 do capítulo 8, quando Marcos relata que apresentaram-lhe então para Jesus criancinhas a fim de que ele as tocasse. E como se os discípulos afastassem com palavras rudes aqueles que as apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: deixar vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se assemelham. Quer dizer, ele não disse que a criança em si vai entrar no reino dos céus, mas os espíritos que a elas se assemelharem. Por quê? A criança é um espírito que reencarna. Se nós não acreditarmos na lei da reencarnação, a justiça divina se torna inócua. Então, como aquele espírito reencarna, ele vem num corpo frágil, completamente já formado, mas em desenvolvimento. E aí as suas estruturas espirituais, as suas estruturas de pensamento, estão sendo desenvolvidas nesse período da infância. E por isso que a criança tem duas características extremamente importantes que nós adultos a perdemos no transcorrer da nossa vida evolutiva quando encarnado, que é a confiança e a espontaneidade. A criança é muito espontânea. Ela fala o que vem no seu coração, o que está passando em sua mente.
a experiência que ela está vivendo. E ela é tão espontânea que ela não guarda rancor. Se acontece alguma coisa de ruim, se ela foi repreendida, se ela foi impossibilitada de fazer alguma coisa, na hora ela pode chorar, fazer birra, mas daqui a pouco ela esquece e volta a conversar com a pessoa ou a conviver naquele ambiente como se nada tivesse acontecido. E ela é confiante, e que são duas características que a gente vai perdendo durante a existência. A espontaneidade, porque a gente passa a policiar os pensamentos, as atitudes, a maneira de ser. De um lado, isso é bom porque vai correndo naturalmente com o nosso amadurecimento. Mas, de outro lado, a gente pode se tornar uma pessoa falsa, aparentando aquilo que não existe no seu interior de ser espiritual. E isso é muito grave. E a confiança? Hoje permeia um estado de desconfiança em todos. A criança é aquela confiança em si. Por exemplo, ela sobe numa árvore. Aí vem a sua mãe e fala: pula, vem que eu estou te esperando com os braços abertos. A criança, como confia na mãe, porque é aquela pessoa que cuida, que sempre zelou pela sua vida, pela manutenção da sua existência, ela, sem preocupação nenhuma, ela pula e a mãe a acolhe nos braços. Nós, o que fazemos em uma situação de desafio que uma pessoa nos propõe? Porque isso é uma situação de desafio. A gente quer saber por que ela está falando isso, como é que vai acontecer, qual é o que está por trás dessa atitude. Então, a gente barra uma série de comportamentos que deveriam gerar um estado maior de confiança. Por isso que Jesus falou: se assemelhe a uma criança e não seja uma criança. Nós continuaremos com esse estudo, esses comentários, após o intervalo relacionado com a espontaneidade e a pureza da criança.